Eu só vou pegar, eu esqueci o meu caderno. Perfeito, vai lá. Para quem está assistindo essa live depois, eu tô numa mentoria agora com a Camila, que é a minha mentorada, e a gente vai trocar uma ideia sobre como começar um planejamento semanal, tá? Automaticamente, se você está vendo esse conteúdo gravado, não está vendo ao vivo, eu vou deixar ele salvo por uma semana, esse conteúdo, e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, esse conteúdo que eu e a Camila vamos trocar uma ideia, com certeza vai estar ajudando e vai poder ser aplicado para a tua vida também. Então acompanhe aqui até o final, que a gente vai estar falando sobre os modos produtivo, improdutivo e modo resposta, e a gente vai estar começando a introdução num planejamento semanal de um acróstico que eu tenho desenvolvido, que é o acróstico TEIMAR. Perfeito? Camila, tudo certo aí? Tudo certo. Tranquilo? Bora lá então. O primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui para começar um planejamento semanal é entender quais são os modos que a gente tem durante a nossa semana, durante os nossos dias, né? Quais são os momentos a quais a gente pertence durante o nosso dia. Basicamente, a gente separa aqui em três modos, tá? Que é o modo produtivo, o modo resposta e o modo improdutivo. Em qualquer um dos momentos do teu dia, você tá em algum destes modos, tá? E a gente vai explanar cada um deles aqui para que você entenda. Ou eu estou no modo produtivo, ou eu estou no modo resposta, ou eu estou no modo improdutivo. Esse é o intuito, tá? O que é o modo produtivo, Camila? Basicamente, é o modo quando você está fazendo algo de produtivo. Você está produzindo, você está fazendo algo, você está agindo, você está criando, você está pensando. Então, são as tuas atividades. Isso quer dizer somente atividades referentes ao trabalho? Não, não quer dizer somente atividades ao trabalho. Quer dizer qualquer atividade que esteja ligado com os teus valores, com os teus propósitos, né, com as tuas metas. Daqui a pouco você está fazendo uma atividade física. É algo que está ligado com o teu propósito? Sim, então estou sendo produtivo, tá? O primeiro ponto a gente analisar é esse. A nossa maior parte do tempo, ou deveria ser a maior parte do tempo, a gente passa nesse modo produtivo, fazendo, agindo, pensando, criando, enfim, executando coisas, ok? O segundo modo que a gente tem aqui, ele basicamente é o modo resposta, tá? Quando você não está produzindo, você está conversando ou respondendo às pessoas ou cobrando alguma posição das pessoas. Esse é o nosso segundo modo que a gente tem. Então aqui é interessante que a gente separe dias, ou separe momentos, aliás, nesse dia, para que a gente responda às demandas que nos aparecem e que necessitam da nossa atenção e que a gente também cobre aquelas respostas ou aguarde aquelas respostas que a gente estava por receber de outras pessoas. Porque às vezes um projeto não depende só de você produzir ele. Depende de você ter a resposta de alguém, depende de você comunicar a alguém sobre alguma coisa. Então esse é o segundo modo também que a gente tem que dar atenção para ele durante os nossos dias, ok? E o modo improdutivo, basicamente, é aquele modo que você procrastina, que você tem preguiça. É quando você não está fazendo nada sem ter um motivo ou você faz algo sem sentido, entendeu? Então, daqui a pouco eu posso estar fazendo nada por um motivo. Eu posso estar sendo produtivo sem fazer nada. Sei lá, eu estou meditando, vamos supor. Teoricamente não estou fazendo nada, mas isso está ligado com o meu momento de paz, a minha saúde. Eu estou fazendo algo produtivo de fato, né? Então não fazer nada às vezes pode sim ser algo positivo. E às vezes o não fazer nada é simplesmente algo que você não vai fazer nada. O ponto aqui é a gente parar para analisar. Produtivo, resposta improdutivo. O que seria ideal? Não existe não procrastinar, não existe não ser improdutivo durante os nossos dias. A gente vai ser isso e é fato. O ponto aqui é a gente tentar ser o menos improdutivo possível durante os nossos dias, tá? Procrastinar a gente vai. Não existe um jogo de como não procrastinar, não existe. A gente vai procrastinar, a gente vai ter momentos improdutivos, isso é fato. Só que o jogo aqui é a gente ficar o menor tempo possível dentro desse modo, tá? O que as pessoas às vezes acabam fazendo e o que acontece é que a pessoa passa lá, sei lá, metade do dia nesse modo improdutivo. Aí não faz sentido, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Passar a maior parte do nosso tempo no modo produtivo e a menor parte do nosso tempo no modo improdutivo.
Perfeito? Existem ferramentas, existem técnicas que a gente consiga procrastinar um pouco menos, que a gente consiga ter mais foco, ter mais disciplina. Isso são habilidades, competências que você vai desenvolvendo para conseguir chegar em um nível de maestria, um nível de perfeição um pouco maior em cada uma dessas áreas, tá? E um cuidado muito importante que a gente tem que tomar aqui é cuidar para você não ficar alternando entre um modo e outro ao mesmo tempo. Muitas vezes acontece de a gente imperceptivelmente estar em dois modos ao mesmo tempo, tá? Eu estou produzindo algo aqui no meu computador, no meu celular, ou enfim, em qualquer outra situação, e deu tipo um intervalo de 10 segundos que tá, sei lá, carregando algum programa no computador ou você tá fazendo alguma outra coisa e você já quer pegar o telefone, o celular, já para entrar no modo resposta, de responder as pessoas ou de entrar nas redes sociais. Isso ferra com a tua produtividade. Por quê? Porque você não está conectado com aquele modo em específico. Você está fazendo uma coisa e você já tenta engatar outra coisa ao mesmo tempo e isso dá choque. Você acaba fazendo nenhuma das duas bem feito. Tá? Então a gente tem que tentar evitar ao máximo contornar os dois modos ao mesmo tempo. Primeiro contorna um, depois você contorna o outro. Separa momentos do teu dia. Separa momentos no teu dia para que você responda às demandas do teu dia. Separa momento para você pegar o teu WhatsApp, enfim, o teu celular e você responder às pessoas. Não se torne escrava do teu celular e fique respondendo o tempo todo, porque isso vai, de fato, matar um pouco com o teu modo produtivo e vai te facilitar a você entrar no modo improdutivo. Olha como é louco. Uma questão de 10 segundos de desatenção, você pode passar pelos 3 módulos e ficar no modo improdutivo. Vamos na análise aqui. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo um projeto no meu computador e automaticamente tem um programa que está carregando. Eu tenho aí 10 segundos que esse programa vai carregar. Eu pego meu celular para ver se tem alguma mensagem para já responder. Então passei do modo produtivo para o modo resposta. No momento que eu pego o celular para responder alguém, muitas vezes a pessoa não tem disciplina somente para entrar naquela conversa, responder aquela pessoa e sair. A pessoa vai dar uma olhada nas outras conversas, vai dar uma olhada no grupo lá, que o pessoal não fala nada de produtivo, nada de interessante para o atual momento, no grupo da família ou no outro grupo dos amigos, no grupo da cervejada, e você vai acabar ficando lá. Daqui a pouco o que era 10 segundos passou a 10 minutos numa questão instantânea de tempo e você passou do modo produtivo para o improdutivo, você perdeu o tempo. E aí depois a gente fica reclamando, né? Poxa, não precisava ter feito isso, não produzi nada durante o dia. Só que você não teve essa gestão do tempo eficaz para que você se controlasse ou se disciplinasse para você alternar conscientemente entre os módulos. O problema não é ser improdutivo durante o dia. O problema é você ser improdutivo e inconsciente, sem saber que você está sendo. Tá? Não tem nada de errado você parar, poxa, agora eu vou ficar 10 minutos de intervalo aqui, não vou fazer nada, vou só descansar a minha mente e vou tomar meu café. Teoricamente seria um momento improdutivo, ou não estou produzindo nada que vá me agregar, digamos assim, não vai me avançar em relação às minhas metas. Mas estou sendo improdutivo consciente. Eu sei que daqui 10 minutos, sei lá, eu coloquei um alarme, vai encerrar meu intervalo e eu vou voltar, ou no modo resposta, ou no modo de produção, tá? Isso não é nada de obsessão por produtividade, isso é organização consciente do teu dia. Como eu disse, produtividade não tem nada a ver somente com trabalho. Produtividade tem a ver com você executar tarefas e atividades que estão te aproximando da vida que você deseja ter. Perfeito? Galera, deixando um alô aqui na live também, comentando. Isso aí, vamos interagindo aí, galera. Para quem chegou agora, eu estou no meio de uma mentoria com a Camila. E a gente está trocando uma ideia sobre planejamento semanal e eu resolvi então transmitir essa mentoria também para que agregue valor para você que está nos assistindo aí também. Depois a Camila vai dar um alô lá também, né, Camila? Show de bola. Entendido essa parte dos modos? Entendido. Tranquilo? Perfeito. Temos 3 módulos durante o nosso dia. A gente está sendo o tempo todo, pode parar para analisar, perceba, analise durante o teu dia. Ou você está sendo produtiva, fazendo, criando, pensando algo, ou você está respondendo alguém, respondendo as demandas ou cobrando respostas das pessoas, né, em reuniões, conversando, enfim, ou você está sendo improdutivo. É os 3 módulos que a gente tem, tá, para alternar entre o dia. O problema é quando você não alterna de forma consciente entre eles e
você acaba passando de produtivo para improdutivo numa questão de segundos e ficando lá no improdutivo. Por quê? Porque você não sabe que você está lá. Então procura analisar sempre, faça isso de forma consciente. Bom, agora eu vou produzir e trabalha. Sei lá, trabalha 20 minutos, trabalha 30 minutos, executa uma tarefa que seja. Terminou a tarefa, não tem problema se você tem dificuldade hoje e aquela ansiedade de querer sempre ver se tem uma notificação nova, se tem uma resposta nova, se tem alguma demanda nova no teu WhatsApp, no teu celular. Não tem problema, tá? Mas finaliza a tua atividade primeiro, nem que seja que você demore 10 minutos, 20 minutos ou uma hora. Finaliza o modo produtivo e aí conscientemente você vai dizer para ti, bom, finalizei. Agora eu vou me dar 5 minutos de intervalo e eu vou entrar no modo resposta. Pega o teu celular, cronometra se for necessário. Se você não tem a disciplina ainda para conseguir fazer aquilo e depois largar o celular, bota um alarme, sei lá, faça alguma coisa, mas entre nesse modo de intervalo de 5 minutos, faça essa demanda de resposta e aí volta para o teu momento produtivo. E vai alternando dessa forma, consciente, que você vai treinando o teu cérebro para que ele entenda que é você que domina, que é você que manda, digamos assim, nos modos que você quer estar durante o teu dia. Quero estar produtivo, quero estar resposta ou quero estar improdutivo, tá? Alterna de maneira consciente que você vai ter resultados em relação a aumento significativo da tua capacidade de execução, ok? Perfeito, bora lá seguir então a nossa introdução de fato no planejamento semanal, tá? Isso é um pouco contestável às vezes nas conversas até mesmo informais que a gente tem em relação a quão importante é ou qual que é a maneira mais correta de se fazer um planejamento semanal. Pô, é fazer por dia, é fazer 3 dias, é fazer uma semana ou é fazer por mês, tá? Aqui eu vou estar dando a minha opinião, eu, Patrick, de tudo que eu já testei, tá? Ao longo aí de mais de 4 anos utilizando agenda de fato e mais de 7 anos praticamente estudando ferramentas de desenvolvimento pessoal. Eu particularmente prefiro muito mais a janela de tempo de 7 dias, ou seja, uma semana. Por que que eu prefiro isso? Porque eu acho, tá, que o dia, se você planejar somente o dia de amanhã para resolver as tuas situações que vão acontecer, a gente acaba nos deixando levar muito mais pelas urgências e pelas demandas do dia a dia, e a gente acaba não construindo de fato a visão de longo prazo ou a vida, os objetivos que a gente quer construir. Eu acho que um dia é uma janela de tempo muito pouco para você planejar. O que eu posso fazer amanhã? É muito pouco tempo, são somente 24 horas para você planejar, tá? Já uma janela de tempo de 7 dias, eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla das situações e eu consigo ter um pouco mais de controle sobre a minha semana, coisas que eu preciso executar durante aquela semana, não somente naquele dia em específico, porque às vezes vai acontecer, imprevistos acontecem, isso é natural, vai acontecer um imprevisto ou outro que você não vai conseguir executar talvez tudo que você tinha programado para este dia, de hoje, esta terça-feira. Porém, talvez amanhã, quarta-feira, seja um dia um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo e você consiga executar o que ficou pendente de hoje, as tarefas de amanhã e talvez já adiantar alguma coisa da quinta-feira, por exemplo. Então faz mais sentido a gente planejar uma janela de tempo de 7 dias no meu consentimento, porque você tem mais controle sobre as tuas ações da semana, tá? E diferente também de executar ou de planejar uma janela de tempo de um mês, onde você vai ter aí muitos dias, 30 dias para planejar, aí já fica um período muito longo na minha visão, porque é mais difícil de você controlar esse período. Certamente vai ter muito mais imprevistos, muita coisa pode acontecer em 30 dias, então não faz sentido você engessar a tua agenda, bloquear o teu tempo com coisas que talvez hoje fazem sentido, mas daqui uma semana, 2 semanas, na semana que vem, na medida que as demandas vão surgindo, demandas mais importantes, talvez o que você pensou hoje para ti não seja mais tão urgente ou tão importante na semana que vem. Entende o conceito? Então, na minha concepção, é por esse motivo que é importante a gente trabalhar uma janela de tempo de 7 dias e não, por exemplo, de 1 ou de 30. 1 é muito pouco, 30 é muito longo. 7 dias eu acho que é a janela de tempo ideal. Conseguiu pegar o raciocínio? Consegui, concordo contigo. Eu já tentei fazer planejamentos diários e eu acho que às vezes a gente coloca muita coisa, né, na ansiedade de fazer funcionar e não Exato. funciona e se torna frustrante. Então, acho que 7 dias realmente é
uma janela de tempo boa. Exato, esse é o ponto, né? A gente acaba se frustrando muitas vezes, porque a gente superestima o que a gente pode fazer em um dia e a gente subestima o que a gente pode fazer em 30 dias ou um ano, né? A gente quer resolver muitas vezes a vida em um dia ou uma semana, e isso acaba te sobrecarregando e às vezes, sei lá, você executou 49 tarefas durante o seu dia, né? Atividades, você executou 49 situações, compromissos, atividades que estavam ligados com a tua missão de vida, com as tuas metas, com os teus objetivos, mas ficou uma para trás. Pô, você vai dar atenção para as 49 que você executou, vai te parabenizar por isso, vai ficar contente com isso, ou você vai dar atenção para aquela uma que você não fez? Esse é o ponto, né? Então, quanto mais você superestima o que você consegue fazer em um dia e subestima o que você pode fazer em 30 dias ou um ano que seja, você acaba se auto-prejudicando, ficando descontente com o teu resultado sem olhar e ver que o teu resultado já é um resultado esplêndido, você está conseguindo avançar de uma maneira muito rápida, comparada, por exemplo, à pessoa, a Camila, que você era um ano atrás. Então a gente tem que cuidar com esse ponto, né, de não superestimar e também não nos subestimar. Existe um equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio, né? Então a gente tem que cuidar com esses dois pontos também. Perfeito? Sobre o planejamento, então, o que eu costumo fazer? Eu, Patrick, costumo fazer, tá? Eu costumo pegar ou no sábado ou no domingo, à noite, principalmente, ou às vezes durante o dia também, não tem problema, conforme for os meus finais de semana, eu procuro trabalhar dessa forma, sábado ou domingo, no final de semana, tá? Resumindo, no final de semana. As pessoas perguntam, tá, mas quando que eu faço essa minha revisão semanal? Quando que eu faço o planejamento da minha semana? Eu acho interessante fazer isso no final de semana. E eu vou contar o porquê, tá? Já fiz testes também, já tentei planejar e revisar outros dias da semana. Só que o que acontece no meu consentimento? Durante a semana, normalmente é o período que a gente está mais ativo, a gente está mais produzindo, a gente está mais no pique, né? É o período onde a gente mais trabalha durante a semana, tá? Pelo menos na minha janela de tempo, digamos assim, na minha rotina. É o período que eu mais foco, o período que eu mais trabalho. No final de semana, normalmente, é o período onde a gente está mais tranquilo. É o período onde a gente descansa, a gente tem nosso momento de lazer, a gente tem nosso momento com a família. Então a gente está mais propenso, final de semana, para parar, para refletir um pouco também e para planejar a nossa próxima semana que vai acontecer, tá? A diferença de eu planejar, por exemplo, no domingo ou na segunda-feira, é que domingo eu ainda estou nos bastidores. Na segunda-feira eu já estou dentro do jogo. Então eu não posso deixar para mim colocar a chuteira quando eu estou dentro de campo. Eu preciso me preparar antes para mim ter maior clareza sobre o que vai acontecer durante o jogo, durante a semana, e que eu comece o jogo de fato já preparado para começar aquele jogo. Eu não posso deixar para calçar a chuteira ou colocar a meia quando eu estou já na segunda-feira dentro do jogo, entendeu o conceito? É por isso que eu prefiro trabalhar esse planejamento semanal durante o final de semana, ou sábado ou domingo, tá? E isso vai te levar 30, 40 minutos no máximo. Não é difícil de fazer. A gente vai passar aí agora pela ferramenta de como a gente vai estar analisando, ou quais os pontos a gente vai analisando para executar de fato esse planejamento semanal, tá? Então vamos pensar aqui no pior cenário. Digamos hoje que você não tem agenda, que você não tem uma lista de tarefas, de próximas ações, você não tem nada disso. Você simplesmente começa os teus dias e você faz as demandas que vão surgindo, tá? Certamente isso te consome, certamente às vezes você chega no final do dia com a sensação de que algo não está certo. Aquela sensação de que você não conseguiu executar tudo que você gostaria de executar. Por quê? Porque você não tem noção do tempo, você talvez superestimou o que você conseguia fazer no teu dia. Isso é totalmente comum, eu fui assim até pouquíssimo tempo atrás. Da gente superestimar, a gente tem 24 horas, a gente coloca lá, muitas vezes a gente não contabiliza o tempo que a gente para almoçar, o tempo que a gente para talvez fazer uma atividade física. A gente sabe que é importante fazer uma atividade física, mas a gente não tira tempo para aquilo. E aí a gente superestima, chega no final do dia, poxa, eu não fiz atividade física hoje. Tá, mas tu planejou? Eu não planejei, eu ia fazer quando desse. Não vai dar, se você não planejar, não vai dar. É esse o conceito, entendeu? Então a gente superestima demais o que a gente consegue fazer na janela de tempo de um dia e a gente acaba chegando no final do dia com aquela sensação de que, não fiz nada do que eu gostaria de fazer. Mas é que você não planejou nada. Você superestimou que daria tempo de fazer as 50 horas de atividade que você gostaria de fazer. Não dá, não tem como. Você tem 24 horas no dia, você não vai conseguir executar 50 horas. Às vezes a gente não contabiliza nem o tempo de sono. A gente sabe que a gente precisa talvez descansar de 7 a 8 horas, 6 a 8 horas por dia,
e a pessoa vai dormir tarde, quer acordar às 5 horas no outro dia, porque faz parte aí do clube das 5 a.m., e a pessoa não contabiliza aquele tempo de descanso, aquele sono que é importante para ela ter energia no outro dia. E tá o outro dia se arrastando inteiro, não vendo a hora de chegar em casa e de novo para poder dormir, para poder descansar. Então isso é falta de gestão do tempo, gestão organizacional do teu tempo, para que de fato você consiga executar as coisas que você quer executar. Perfeito? Tá fazendo sentido para ti? Muito. Vamos pensar aqui no cenário, tipo, na pior das hipóteses, você está gastando aí 30 minutos, 40 minutos, uma hora que seja, para você sentar no sábado à noite ou no domingo à noite, planejar o teu dia, planejar a tua semana automaticamente, e no pior cenário, talvez você vai ganhar aí 3, 4 horas durante a tua semana de resultado a mais, tá? Planejei, tirei uma hora do meu tempo, gastei uma hora do meu tempo para planejar a minha semana, revisar e planejar a minha semana, ok? E durante a semana, talvez eu ganhe aí no pior cenário, tá? Nos piores relatos, assim, eu particularmente falando, sendo prova disso, e vários outros amigos, colegas, enfim, que aplicaram as mesmas ferramentas, né? Tem relatos, muitas vezes, de muito, muito maior que isso, né? De conseguir executar em uma semana o que não fazia num mês, pelo simples fato de planejar, de você ter visão sobre o que você está fazendo e você ter consciência sobre aquilo que você está fazendo. Tá? Então, às vezes a pessoa pensa, pô, eu não vou parar 2 horas no meu domingo, 1 hora do meu domingo ou 1 hora no meu sábado para planejar minha semana. Não faz sentido isso. Me dá o benefício da dúvida. Faz isso uma semana, testa. Eu tenho certeza que você vai ter resultados em todos os sentidos, tá? Resultado de maior produção nos teus resultados, resultado de menor ansiedade, porque você vai ter clareza e visão sobre o que vai acontecer na tua semana. Você não vai ficar com aquela ansiedade de, meu Deus, o que vai ser amanhã? Meu Deus, o que eu tenho para fazer amanhã? Meu Deus, cheguei em casa, não fiz nada, hoje eu preciso fazer ainda um monte de coisa. Você vai ter essa redução de estresse, essa redução de ansiedade. Isso é fato. Pelo simples fato de você ter uma organização melhor do teu dia, do teu tempo e uma consciência. Você estar de fato no estado consciente, tá? As coisas que acontecem ao teu redor, você não controla. É diferente controlar e ter consciência. Você não controla. Mas você tem consciência do que está acontecendo e você tem consciência de que pode sim ocorrer imprevistos. Mas você tem aquilo sobre a tua consciência. Você sabe que isso pode acontecer, que isso é natural, que isso é normal e você vai saber lidar muito melhor com isso, ok? Então, no pior dos piores cenários, você vai estar gastando aí 1 hora para planejar a tua semana, você vai estar ganhando de 2 a 3 horas a mais durante a tua semana, pelo simples fato de você organizar os teus modos, né? Talvez essas 2, 3, 4, 5 horas, 10 horas na semana que você está perdendo hoje, pode ser pelo simples fato daquela má gestão dos tempos, de entrar no modo produtivo, resposta improdutivo, inconscientemente ficar nele pelo tempo desnecessário. E você tendo uma maior gestão do teu tempo, gestão das tuas atividades, gestão da tua semana, você vai ganhar. Daqui a pouco você vai ganhar 10 minutos ali, mais 5 minutos em outro lugar, enfim, outro intervalo, aqueles minutos que você consegue gerir melhor ao longo da semana, você ganhou aí muito mais tempo que você pode estar produzindo. Pensa hoje, imagina se você tivesse 3 horas a mais na tua semana, quanta coisa você poderia fazer em 3 horas, né? Então a gente tem que pensar por esse ponto. E o nosso maior ativo hoje é o tempo, não é clichê mais falar. O nosso maior ativo é o nosso tempo. O nosso ativo de maior tesouro é o nosso tempo. É o único que não volta, que não recupera. Você gastou hoje e você não tem como gastar de novo amanhã o mesmo tempo. Você pode gastar um tempo novo. E o mais divino, o mais bacana, é que você ganha sempre o mesmo tempo todos os dias. E aí vai de você executar ou trabalhar ou usar ele da forma como mais te convém, né? A gente já fez uma metáfora uma vez aqui, referente ao dinheiro, né? Suponha lá que você ganha R$ 86.600 todos os dias, né? É uma metáfora que tem na internet também. Um grande humorista, fugiu o nome dele agora, mas você pode procurar o meme, ou enfim, o artigo de gestão do tempo, né? O ativo do tempo, tesouro do tempo, você vai encontrar, né? A gente ganha todos os dias 86.600 segundos para viver. Suponha que você ganhasse 86.600 segundos, ou dinheiro, perdendo na tua conta bancária todos os dias. Você tem para gastar aquilo durante o teu dia, e você, no próximo dia, aquela conta zero, e você tem que gastar os novos 86.600 reais. Se alguém te roubar 100 reais, te sobram 86.500. Você vai jogar fora, ou você vai continuar gastando eles ao longo do dia? Esse é o ponto, né? Às vezes a gente joga fora um dia inteiro
por causa de 10 segundos ou por causa de 1 minuto que alguém te dirigiu uma palavra que você não gostou, que você achou desnecessário, que você achou ruim, e você joga fora toda a tua grana, todo o teu dinheiro, vamos falar em dinheiro que a gente assimila melhor, né? Você joga fora o resto daquele dinheiro e você vai esperar porque amanhã vai entrar mais. Só que vou jogar fora e amanhã eu vou esperar entrar mais, olha quanto de dinheiro você perde e vai chegar um dia que a tua conta vai fechar, né? Então é essa reflexão que a gente tem que parar para analisar também e ter maior consciência e controle sobre o nosso tempo. Perfeito? Bora seguir então. Papel e caneta na mão agora, que a gente vai entrar no nosso acróstico do planejamento semanal, tá? Que é o nosso Teimar. Basicamente é um acróstico que eu fui montando ele de ferramentas de gestão do tempo, de outras ferramentas que eu pesquiso, de livros que eu li, de mentores que eu acompanho, de ferramentas de criação de metas. Então foram todas ferramentas, né, que foram sendo juntadas, moldadas e analisadas, e sempre é uma constante evolução, tá? É isso que é o ponto aqui também. Muitas vezes a gente faz uma coisa e a gente acha que aquilo tem que ser para sempre. Nada é para sempre, não é clichê, nada é para sempre. Tudo é mutável. Então é importante também que a gente pare para analisar e para que a gente tenha flexibilidade de alterar, de mudar as coisas ao longo do tempo. Talvez na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, a gente observe que esse acróstico, ele talvez não está fazendo um tanto sentido da forma como ele está sendo feito. Eu posso inverter uma ordem, eu posso fazer uma mudança, eu posso acrescentar uma coisa e tirar uma coisa. Mas isso é para te nortear, para você ter uma base de como você pode proceder para que você faça de fato o seu planejamento semanal, tá? São basicamente 6 passos, então, que a gente tem nesse acróstico, que é a gente pensar em uma lista de tarefas, a gente revisar o nosso estilo de vida, os nossos objetivos, né? De fato, o que a gente quer viver, a gente atribuir importância a essas tarefas, essa lista, a gente mentalizar e visualizar a realização dessas tarefas, o benefício que isso vai nos trazer, a gente distribuir isso na agenda e a gente, de fato, executar, realizar, tá? Esse é os 6 modos, é os 6 passos que eu utilizo para me nortear. Isso, quando você for fazer várias vezes, isso se torna automático, tá? Mas é importante que você anote agora para que você revise esse acróstico também e que você passe a utilizar. Vamos partir do conceito, hoje, que você talvez não tenha nenhuma lista, você não tem nada. Hoje você nunca parou para fazer uma gestão do tempo, tá? O que a gente faria desde o princípio? Primeiramente é pensar em uma lista. O T é de tarefas, tá? A primeira letra desse acróstico é o T de tarefas, é que você tenha uma lista. Se você não tiver uma lista, você pode parar e escrever uma lista. Quando você for fazer o teu planejamento, seja no sábado, seja no domingo, você pode parar e escrever uma lista. Bom, o que eu vou escrever nessa lista, Patrick? Você vai parar e analisar. O que eu quero executar essa semana? O que é importante eu fazer essa semana? E aí você vai começar a escrever. Tudo que você vai lembrando, você vai escrevendo nessa lista. Essa semana eu preciso escrever 3 posts para o Instagram, para o meu conteúdo. Essa semana eu tenho já 5 clientes agendados que eu vou atender. Anota lá, enfim, os clientes, né? Anota o horário que depois você vai bloquear isso na agenda também. Essa semana, sei lá, eu preciso ir no mercado. E essa semana eu preciso ir visitar minha mãe, visitar minha família, visitar, enfim, uma pessoa. Então, tudo que for lembrando, você escreva nessa lista, você coloca na lista, porque é essa lista de tarefas que são as coisas que a gente vai atribuir daqui a pouco importância. De fato, o que é importante, o que é urgente, o que não é, o que eu preciso executar, o que pode esperar, tá? É esse o ponto que a gente vai fazer daqui pra frente. E essa lista, talvez, é interessante que você tenha ela durante a semana também. Uma espécie de caixa de entrada. Ela pode ser digital ou ela pode ser física, né? Um caderno, enfim. Por quê? Porque às vezes se torna difícil a pessoa parar e pensar, são relatos reais, tá? É difícil a pessoa parar e pensar em um momento lá, em 10 minutos, escrever tudo que ela tem para fazer. Às vezes ela não vai lembrar de tudo. E se você tiver uma lista próxima, onde você possa anotar no teu computador, no teu celular ou no caderno, durante a semana, conforme foram surgindo as demandas, você pode ir anotando nessa lista também. Lembrei aqui que eu preciso escrever, sei lá, preciso escrever um capítulo do meu livro lá que eu estou escrevendo, vamos supor.
Você lembrou disso. Aí, no momento, você já pode parar para refletir. Bom, eu preciso fazer isso. Isso é urgente? Eu preciso fazer isso hoje? Eu preciso quebrar o meu planejamento hoje? Não, isso aqui pode esperar, pode ser para a semana que vem. Mas eu já vou anotar aqui nessa minha lista para mim não esquecer. Porque quando eu chegar no meu planejamento lá sábado ou domingo, eu já tenho isso anotado na minha lista e eu sei que eu preciso dar atenção para isso na semana que vem. Se é algo importante, se é algo urgente, aí ok, você pode já adaptar dentro da tua realidade, dentro da tua agenda, dentro do teu dia, ou no dia de amanhã, ou na semana, e já fazer. Se for algo que pode esperar até na próxima semana, coloque dentro dessa lista. Perfeito? Perfeito. Então, o primeiro ponto é a gente ter uma lista. A gente tem que partir de um princípio. Qual que é o princípio? Ter uma lista. O segundo ponto é o estilo de vida, tá? É o E de estilo de vida. É importante que você revise ou retome o teu estilo de vida, que você leia a tua missão, as tuas metas, os teus sonhos, os teus valores, né? Que tudo isso aqui na mentoria a gente já escreveu, a gente já produziu, no caso, a gente já fez isso junto. É importante que você não altere, mas que você leia, tá? No momento de alteração, a gente já tem janelas de espaço-tempo maior para você revisar o teu propósito, para você revisar as tuas metas de um ano. Isso a gente já tem janelas de tempos mensais, trimestrais ou anuais para você revisar esse tipo de coisa. Não vai ficar revisando também e querendo alterar todas essas coisas todas as semanas, porque aí de fato você vai gastar 3 horas para planejar a tua semana e aí não faz sentido. Você está gastando muito tempo. O teu sistema ele tem que ser automático. Você tem que olhar o menos tempo possível para ele, porque aí você vai confiar mais nele e vai esvaziar a tua mente, ok? Então é só ler. Leia o teu estilo de vida, porque no momento que você lê, você mentaliza e retoma aquela informação e você consegue identificar no próximo passo, que é a atribuição de importância, quais tarefas são de fato importantes para você. No momento que você for atribuir importância para as tuas tarefas, para os teus compromissos, você tem que entender o que é importante para você, o que tem valor para você, tá? Então por isso que é importante você ler teu estilo de vida, a tua missão, as visões de longo prazo, as metas, né? Principalmente as áreas de foco também, porque as áreas de foco dizem muito sobre o período de prioridade na tua vida, tá? Se a tua área de foco talvez neste semestre seja em relação à tua família e à tua saúde, o que vai ter prioridade na tua semana em relação aos compromissos e atividades são aquelas atividades e compromissos ligadas à tua saúde, ligadas ao teu círculo social, à tua família. Se a tua área de foco naquele momento, naquela janela de tempo está sendo o teu crescimento na carreira, as tuas prioridades naquela semana, normalmente elas vão estar mais voltadas à tua carreira. Então é importante que você leia e que você relembre qual que é a tua área de foco, quais são os teus valores, para que na hora de você for atribuir importância, você atribua importância da forma correta para o teu dia, né? Para as tuas tarefas, para a tua semana. Isso é extremamente importante que você revise, tá? Então o segundo passo é você ler. Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso, Patrick? Pô, 2 minutos, 3 minutos, sei lá. Se você tem na mão aí organizado a tua missão, teu estilo de vida, enfim, tuas metas, né? Num quadro ou no computador, enfim, em algum lugar no teu celular, é coisa rápida para você ler, tá? É questão de 2, 3 minutos você lê. E isso é bom porque você garante, pelo menos que uma vez na semana você vai parar para ler teu valor, teus valores, a tua missão, teu propósito, tuas metas, né? Você vai parar para relembrar aquilo, você não vai deixar cair no esquecimento. Porque às vezes o que acontece? A pessoa faz uma vez na vida as metas e esquece, vai revisar isso só o ano que vem. E aí vai parar e analisar lá, poxa, eu não fiz nada de meta esse ano. Tá, mas tu revisou? Não, você não revisou, você não acompanhou. Nessa revisão, automaticamente você já consegue identificar, às vezes, mais tarefas também que vão para a tua lista. Então você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? É isso que eu comento. Às vezes você vai mudar um pouquinho, às vezes você vai achar mais interessante você primeiro ler e depois começar a escrever, porque você achou mais coerente para a tua realidade do que vice-versa. Então você tem autonomia para mudar isso. Porque lendo as tuas metas, talvez te surjam ideias de tarefas, né? Pô, eu tenho uma meta ligada à saúde, que é emagrecer, sei lá, X quilos esse ano e ter uma alimentação mais correta, né? E um estilo de vida mais saudável. Bom, então se eu tenho essa meta, eu sei que eu preciso fazer atividade física, né? Eu preciso fazer atividade física toda semana. Ah, vou fazer essa semana 2 vezes atividade física. Pô, eu vou escrever isso na minha agenda, eu vou escrever isso na minha lista de tarefas. Preciso executar, preciso fazer atividade física 2 vezes, tá? Na hora de eu colocar isso pra agenda, eu sei que eu preciso encaixar um horário para mim fazer essas duas coisas, tá? Esse é o ponto. Que às vezes sem ler o teu estilo de vida, aquilo que você verdadeiramente quer viver, você acaba não fazendo
o que você tinha que fazer e você acaba fazendo muito mais coisas sobre demanda ou muito mais coisas que não fazem sentido para a tua vida. Então por isso que é importante você sempre checar, sempre ficar com o olho lá nos teus valores, no teu propósito, na tua missão. Ficar cuidando, né? Pô, será que eu tô fazendo realmente o que eu quero viver? Será que eu tô me aproximando ou tô me afastando? Pô, eu tenho uma meta ligada à saúde. Essa semana eu não fiz nenhum dia de atividade física e não me alimentei bem. Tô me sabotando. Vou ter que corrigir isso na semana que vem. Não, o errado não é você errar. O errado é você errar e não corrigir. E você não consegue corrigir quando você não está medindo, quando você não está de olho. Se você passar 2 meses sem olhar as tuas metas, olhar o teu foco, o que você gostaria de viver, automaticamente você vai te sabotar, porque você não vai lembrar daquilo. Você tem que ficar o tempo todo lembrando. O nosso cérebro vai nos proteger de problema. E muitas vezes o que a gente quer é um problema para ele, porque exige energia, exige esforço, exige sacrifício, exige muitas vezes aparecer, exige você colocar a cara a tapa muitas vezes, né, para as pessoas te criticar, para as pessoas te falar mal de você, e isso, deixando entrar no teu cérebro, ele quer te proteger, ele não quer que você sofre. Então você tem que ficar sempre de olho no teu estilo de vida para que você faça coisas que vão te aproximar dele, ok? O próximo ponto, e ele está muito ligado também a esse ponto anterior, é atribuir importância, né? É o I de importância, atribuir importância às tarefas, prioridade. E esse atribuir importância, como a gente já comentou um pouco aqui, é justamente essa questão de você colocar as coisas por ordem de hierarquia, tá? E isso é muito importante que a gente tenha também uma área de foco bem definida. A gente já comentou, talvez nessa janela de tempo, de 4 meses, 6 meses, sei lá, eu tenho um foco que é na minha carreira, ou eu tenho um foco que é na minha família. Eu tenho algo maior, tá? Não vamos ser hipócrita aqui. Quando no pega pra capar mesmo, você tem que ter critérios para escolha, você tem que ter critérios para decisão. Então, qual que é o teu critério para decisão? Qual que é o teu critério para escolha? Qual que é a minha área de foco? Bom, nessa janela de tempo de 4 meses, o meu critério, a minha carreira está acima de qualquer coisa. O meu foco vai ser nisso. Eu preciso alavancar a minha carreira. Porque eu entendo que depois dessa janela de tempo, alavancando a minha carreira, alavancando os negócios, alavancando os resultados, eu consigo tirar um tempo, uma janela de tempo de 6 meses, para que a minha prioridade seja equilibrar a área da família, equilibrar a área da saúde ou outras áreas, né? Equilibrar a minha área espiritual. Então você tem que ter um critério, não vamos ser hipócritas. O que é critério para você? É sempre família, é sempre tudo. Cara, ok, se você pensa dessa forma, né? Beleza, só que a gente tem que entender que dificilmente você vai ter resultados ascendentes se você focar em apenas uma área. Não, o meu critério é de hoje até o fim da minha vida, família. Família acima de qualquer coisa. A gente não está passando aqui por situações de complexidade, tá? Salvo situações que realmente necessitam da tua atenção na família, alguém passou mal, alguém precisa ir para o hospital, isso são situações de extrema urgência. E a urgência está acima do critério. Ponto. Mas quando não se tem urgência, você tem que ter um critério, tá? O critério que eu digo aqui em relação à família é, se o teu foco durante esses próximos meses é em relação ao teu trabalho, o teu critério de escolha vai ser o teu trabalho, tá? Entre uma decisão de ficar até um pouco mais tarde no trabalho para finalizar um projeto ou ir para casa para jantar com a família, o teu critério de escolha, tua área de foco, tá no trabalho, isso aqui vai estar acima nesse momento. Porque você tem um critério muito claro em relação ao que você quer. E não está errado você fazer isso, desde que você tenha alinhado com essa parte aqui, desde que você tenha alinhado com a família. Durante os próximos 4 meses eu vou dar uma atenção maior em relação à minha carreira, ao meu trabalho. A gente tem alguns projetos que a gente vai estar desenvolvendo e isso vai me gerar um resultado XYZ na minha carreira. Isso vai ser positivo para mim, isso vai ser positivo para o nosso ambiente também. Então, pelos próximos 4 meses, você não precisa contar comigo aí nos encontros da família, talvez no aniversário do domingo, no almoço do domingo ou no jantar aí de algumas noites. Não conta comigo, não precisa me esperar, ok? Sempre que for possível, sempre que eu conseguir executar as demandas, eu vou voltar, sim, a gente vai ter o nosso momento, não vai deixar de viver para a família, ok? Mas você tem muito claro que, talvez nessa janela de tempo, o teu critério para a escolha é esse, tá? E é importante você ter critério, por quanto mais coisas você for eliminando, mais possibilidades você for eliminando, mais fácil fica de você tomar uma decisão e menos energia do seu cérebro você gasta. Você não fica matutando lá, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo? Mas acho que eu poderia fazer isso, mas eu também quero fazer aquilo, como é que eu faço? Critério.
Tenha critério bem definido, porque é esse critério que vai tomar a decisão por ti, tá? E é com base nesse critério que você vai atribuir importância às tuas tarefas que você colocou na tua lista. É dessa forma que você vai atribuir. Com base no teu critério, você vai atribuir importância. Sei lá, pega aí, tipo, números de 1 a 4, se você não conseguir ser tão visual. Hoje eu faço isso de uma maneira automática, porque eu sei quais são as prioridades. Eu já vou colocando primeiro as prioridades na minha agenda ou na minha lista de próximas ações, com datas, né? Tudo tem que ter data, dia e hora para acontecer, tá? Se você não for executar no dia em específico, tem que ter data e hora para até tal dia, né? Eu tenho uma atividade que eu posso executar até sexta. Tá, mas eu vou colocar na minha agenda, então, para mim executar na terça? Não, eu vou colocar lá que eu tenho que executar ela até na sexta-feira. E aí isso não vai para agenda, isso vai para uma lista de próximas ações, uma lista de tarefas, que a gente vai trabalhar isso também nas próximas mentorias, ok? Então é esse o ponto que a gente tem que definir. Tudo tem que ter data e hora. Então eu faço de uma forma automática, porque eu vou primeiro colocando o que é prioridade. Então você pode parar para analisar dessa forma, né? Você pode colocar um asterisco, talvez, do lado das coisas que são prioridades. Você pode colocar a prioridade de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Aí depois você coloca na agenda primeiro o que tem mais prioridade, depois o que tem segundo, depois o que tem terceiro. Por que isso? Porque vai chegar um momento que você vai ter tanta tarefa, né, tanta coisa que você quer fazer na tua semana, que a gente vai chegar naquele ponto de você estar superestimando a tua semana. Você não vai dar conta de fazer tudo aquilo na tua semana. E aí, se você colocar isso e você quiser executar tudo, você vai se frustrar. Então você vai primeiro focar no que é importante. Não, isso aqui, esse aqui é o esqueleto, isso aqui eu preciso executar essa semana para mim avançar. Conforme for dando tempo, conforme eu for tendo intervalos, conforme eu for executando as tarefas que eu tenho para fazer, os compromissos que eu tenho para fazer, eu vou fazendo o que está aqui, o que está em segundo plano, tá? Então é importante você separar o joio do trigo, como se diz. É importante você separar o que de fato é importante, o que tem importância para ser executado aquela semana, importância ou urgência, e o que poderia esperar, tá? Numa janela assim, num contexto de pior das hipóteses. Isso aqui que está na minha agenda, o que tem importância, é o que é inadiável, é o que eu preciso executar essa semana, que é aquelas coisas assim que eu não vou dormir sem fazer. E o que está aqui, nesse outro lado, então, que são aquelas coisas de menor importância, são aquelas coisas que você vai fazendo conforme os teus intervalos, conforme o teu tempo. Não, isso aqui não é que não seja importante, mas é aquelas coisas que talvez pode esperar um pouco, tá? Se eu não conseguir executar hoje, eu vou executar amanhã. Se eu não conseguir executar amanhã, eu vou executar na quinta. Então você consegue jogar, você consegue ter um pouco mais de equilíbrio, tá? E aqui na agenda são aquelas coisas que tem que ser feito e não tem choro. É aquelas coisas inadiáveis. Sei lá, o que é inadiável? Talvez você tenha aí um compromisso que é uma reunião na quarta-feira de tarde às 3 horas. Pô, a reunião é um compromisso, eu tenho que estar lá naquele momento, é algo inadiável. Eu tenho aí um compromisso, então, que eu quero treinar 3 vezes essa semana. Tenho um compromisso ligado à minha saúde. Eu quero treinar 3 vezes essa semana e isso é importante para mim. É importante ou urgente, vai para a agenda. Aí você vai separar lá na tua semana. Eu vou correr, sei lá, vou praticar atividade física na terça, na quinta e na sexta. São os horários aqui que eu acho que mais se encaixa, mais se enquadra. Perfeito? Você vai bloquear aquele tempo na agenda para que você faça isso. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Entendido? Perfeito. Tarefas, estilo de vida e importância. Pegou todas as informações aí? Pegou a referência? Eu sei que é bastante coisa, né? Bastante informação aqui de uma vez só. Mas a gente vai ter que ir executando isso e medindo, né? Como eu te falei, o segredo é medir. A gente vai medindo, vai alterando um pouquinho ali, vai mexendo um pouquinho cá e a gente vai conseguindo seguir, tá? O quarto passo, então, é o M de mentalizar. É você ler agora as tuas tarefas em ordem de importância, mentalizar elas e mentalizar, visualizar o benefício da realização de cada uma delas, tá? Isso é algo que eu até pouco tempo atrás não entendia e não conseguia identificar a importância disso, tá? A importância de você sentir verdadeiramente o benefício que aquilo vai te trazer, tá? Não é você, por exemplo, preciso fazer uma reunião de trabalho, preciso escrever um post lá para o meu Instagram em relação ao meu negócio, preciso praticar uma atividade física essa semana. Não é simplesmente uma atividade qualquer que você vai fazer durante o seu dia. Essa é a importância de você visualizar a realização dessa atividade, realizar ela concluída, de fato.
realizar ela concluída e enxergar e sentir a nível de alma mesmo, você parar e sentir aquelas atividades importantes, o benefício que isso vai te trazer, tá? Então para e analisa, tipo, você lendo as tuas atividades, você lendo as tuas tarefas que você colocou para ti durante aquela semana. Quais são os benefícios, quais são os sentimentos que você vai ter em relação à conclusão de tudo aquilo, tá? Então você vai mentalizar, pô, se eu concluir tudo isso essa semana, eu vou ter um maior avanço em relação à minha missão de vida, em relação às minhas metas, eu vou conseguir ser uma pessoa um pouco mais saudável do que eu fui essa semana passada, eu vou estar evoluindo nessa área, eu vou estar sendo uma pessoa mais comprometida se eu cumprir todas as reuniões que eu tenho essa semana, eu vou estar sendo de fato uma pessoa mais comprometida, uma pessoa que está avançando em relação aos compromissos, em relação ao negócio que eu estou fazendo. Então você vai mentalizando, sabe? Você vai mentalizando de verdade mesmo, a nível de alma, sentindo a realização que você tem. Porque o que acontece aqui? A maioria das vezes, quando a gente se fala de produtividade, as pessoas entram no piloto automático. É aquele fazer, vamos fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas sem um propósito, sem um porquê por trás. Tá, você está fazendo por quê? Daqui a pouco você está correndo em círculo, você está fazendo uma corrida de rato aí. E você não está avançando de fato no que você gostaria de avançar. Então você tem que sentir de verdade mesmo aquilo que você está fazendo. Porque é só o sentir que vai te dar a disciplina para você continuar. A gente tem aquela velha frase clichê também, a motivação te faz começar, a disciplina te faz continuar, e é verdade. Só que você só tem disciplina quando você visualiza o resultado e a potência, o poder do resultado que você tem em realizar aquilo. Tá fazendo sentido? Você tá entendendo Total. esse conceito? Sim. E é nesse momento que muitas vezes, tá, é uma espécie de filtro. Isso aqui é uma espécie de filtro, a gente vai passando por camadas. Então, talvez lá em cima, no estilo de vida, ou quando você colocou uma tarefa lá pra ti, no momento era uma tarefa importante, né? Ah, passou pelo filtro da importância, você viu, é uma tarefa importante, é importante eu fazer isso sim. Momento que passa, talvez, pelo filtro da mentalização, você enxerga que aquilo ali talvez, pô, mas será que faz sentido? E no momento que você duvidou se faz sentido ou não faz uma tarefa, ela não é importante pra ti. No momento que você duvidou dessa tarefa, desse compromisso, enfim, de algo da tua vida, é porque ela não é importante pra ti. Se você duvidou, tá? Vou dar um exemplo assim bem básico, bem clichê. Se você duvidou em relação à tua saúde, pô, mas será que é importante mesmo eu fazer exercício 3 vezes na semana, tá? Tirando âmbitos, termos saúde. Saúde de fato, né? É ausência de doenças. Né? Não tem nada de doença hoje, mas não executo exercício físico durante a semana. Cuido da minha alimentação e tal, né? Tenho aí essas outras atividades. Duvidei disso? Pô, não tá sendo importante pra mim. Talvez você tá fazendo isso por alguém. Ah, sei lá, um marido que comentou que você poderia, tipo, emagrecer, ou uma outra pessoa da tua família fez alguma piada, ou contou alguma coisa, conversou alguma coisa. Talvez é nesse ponto que a gente faz as coisas pelos outros. A gente atribui importância achando que é importante para nós, mas não, a gente está fazendo isso porque alguém falou, porque é importante para alguém. Então é importante que tenha clareza aqui em relação a mentalidade, tá? Em relação ao benefício que essa tarefa, que esse compromisso ele vai te trazer. Tem que ser importante para você. Esse é o filtro mental que a gente tem que fazer. Então sinta o resultado que você vai ter a nível de alma em relação a toda a realização desse teu planejamento, dessa tua semana, né, que você vem trabalhando. É nesse ponto que você vai ganhar combustível para executar, porque você está identificando lá na frente, né, os benefícios, o resultado que isso vai te trazer. Então você tem, digamos assim, um horizonte curto a enxergar. Bom, se eu finalizar tudo isso até o final dessa semana, eu vou ter benefícios reais, eu estou visualizando isso. Eu vou ter benefícios reais em relação a isso, isso e isso. E você sente e seja grato, tá? Seja grato pela oportunidade que você está tendo de poder desenvolver isso. Mesmo que você não consiga desenvolver tudo durante a tua semana, mas seja grato pela oportunidade que você está tendo. Isso a nível de alma, a nível de energia vital, a gente está falando aqui, é o que vai te dar combustível para você continuar, tá? Isso, obviamente, é muito mais profundo também, teria muito mais coisa pra gente abordar aqui dentro, mas superficialmente falando,
Trabalhando dessa forma, com essa técnica, digamos assim, você já vai ter resultados imensos assim em relação ao avanço de fato nas suas atividades, ok? Ok. Alguma dúvida aqui? Não, tá super tranquilo, tá fechando, fazendo sentido Show de cada bola. parte. Uma parte vai complementando a outra, né? Você tá vendo que às vezes a gente tá falando aqui em âmbitos separados pra gente conseguir conversar tudo, tá? Mas às vezes é separar junto, você vai fazer tudo junto, os passos. Você já vai ter uma lista, você já vai ler o teu estilo de vida, você já vai atribuir importância automaticamente. Quando você atribui importância, você já vai mentalizando aquilo, você já joga para agenda e você já parte para ação. É simples assim o processo quando você faz ele de uma vez só. Aqui a gente está debatendo e conversando sobre ele, né? Por isso que às vezes parece um pouco complexo. Nossa, que demorado. Não é demorado. Aqui é porque a gente está conversando, mas quando você for fazer, é questão literalmente de 30, 40 minutos, você planeja a tua semana toda. Ok? O quinto passo é agenda. Basicamente é você colocar na agenda por ordem de prioridade aquelas tarefas que você precisa executar, tá? É simples assim. Então, nesse passo você vai atribuir horários, datas e horários na tua agenda para as coisas que você precisa executar. Lembrando, por ordem de prioridade. Por quê? Porque é aquelas primeiras coisas que você tem para fazer. Então, primeiro você vai colocar na agenda as coisas que são prioridades para você. Eu vou começar a organizar isso. Como que eu organizo? De segunda a sexta, de segunda a domingo, enfim, por ordem de dias? Não, não é por ordem de dias. Toma cuidado para não confundir aqui. É por ordem de prioridade. Por quê? Porque vai chegar um momento que a tua agenda ela vai ficar cheia. Não vai ter espaço para você colocar mais coisas ali dentro. Tá? Nós temos 24 horas, você tem que dormir, você tem que se alimentar, você tem que cuidar dos teus compromissos pessoais e teus compromissos profissionais. Tem um limite de tempo. Então talvez aquela lista toda que você criou de prioridade, de tarefas, ela não caiba toda ela na agenda. E nem faz sentido caber toda ela na agenda. Porque não é esse o objetivo. O objetivo é organizar na tua agenda o que é mais importante fazer e o que tem data e hora para acontecer. O que é compromisso. Seja compromisso contigo mesmo e compromisso com outras pessoas. É isso que vai para tua agenda, tá? O que é importante e o que é compromisso. O que é importante para ti, compromisso contigo mesmo ou compromisso com outras pessoas, tá? Importante para outras pessoas. Isso não quer dizer, muitas vezes a gente ouve falar, para a agenda vai o que é compromisso. Beleza, mas compromisso, parando para analisar, seria compromisso somente para outras pessoas, né? Com outras pessoas. É uma reunião, é algo que tem que acontecer um dia, é um trabalho da faculdade que você precisa entregar naquele dia. São essas situações, né? Mas compromisso também você tem que parar para analisar compromissos contigo mesmo. Qual que é o compromisso que eu, Patrick, tenho comigo mesmo durante essa semana? Não, eu tenho um compromisso comigo, né, de acordo com as tarefas e a importância que eu atribuí a elas, e ao estilo de vida que eu desejo ter, eu tenho um compromisso comigo essa semana que é referente à minha saúde. Eu tenho que dar atenção para a minha saúde essa semana, eu preciso realizar atividade física, sei lá, 2 vezes essa semana, 3 vezes essa semana, eu preciso me alimentar de uma maneira correta, tá? Essa alimentação entra mais na questão de rotinas, que a gente vai ver pra frente, mas eu preciso ter esses compromissos comigo mesmo também, ok? Então, pra agenda vai tudo que é compromisso importante. Compromissos ou importante para mim, ou compromisso importante para os outros, ok? Procura não colocar na agenda aquelas tarefas que não tem data e hora específica para acontecer de fato. Tá? Vamos dar uma análise aqui. Sei lá, eu tenho uma tarefa que é escrever um capítulo do e-book, então, do livro que eu vou lançar. Tá? Tô supondo aqui, tô dando um exemplo. Eu tenho essa tarefa para realizar. Ela é importante para mim? É importante. Ela é importante para mim de fato porque eu preciso executar ela, porque faz sentido para o meu estilo de vida, faz sentido para a minha missão, para os meus objetivos que eu quero. Bom, mas ela tem data que eu digo para acontecer em relação a prazo de entrega? Não, eu não prometi nada, eu não tenho nada fechado com a editora, eu não tenho prazo assim específico que eu preciso entregar isso amanhã. Não tem prazo assim específico para entregar ela amanhã. Perfeito. Então, se ela não tem prazo específico para acontecer, ela não vai para a tua agenda de fato. Ela vai para a tua lista de próximas ações. Que é uma lista onde você vai ter datas, obviamente, isso aqui eu preciso executar até sexta. Você vai estar diariamente revisando isso. Entre um compromisso e outro da agenda, você vai revisar a tua lista de tarefas, ok? Esse é o ponto, esse é o objetivo. Aí você vai executando essas tarefas que estão aqui. Bom, isso aqui eu tenho para executar até sexta. Mas eu preciso executar isso, tem que ser na segunda-feira? Tem que ser na terça-feira? Não, não precisa ser.
Talvez lá na segunda, na terça-feira, um dia, acordei virado, acordei com dor de cabeça, acordei estressado e talvez eu não consiga executar tudo aquilo que eu tinha planejado. E aí eu me frustro, porque eu criei expectativa de execução e não consegui executar. Então, coisas que não precisam ser executadas em um dia ou horário específico, que você não precisa estar presente lá, ou que você não precisa fazer de fato aquilo, ele não tem que estar na tua agenda, ele tem que estar na tua lista de próximas ações, que é aquelas ações que você vai executar entre um compromisso e outro, tá? Então esse é o ponto para você separar. Lista de próximas ações, agenda. Na agenda vai tudo aquilo que tem data e horário para acontecer e aquilo que você de fato precisa bloquear tempo para fazer, para acontecer, tá? Então, de acordo com as importâncias que você atribuiu, agora você vai começar a distribuir isso na tua agenda, por ordem de prioridade. Bom, eu preciso executar, então, eu preciso ir para a academia 3 vezes na semana, né? Eu atribuí lá que é importante para mim, faz sentido para mim. Então eu vou colocar aqui. Eu acho que essa semana aqui, na segunda-feira eu não consigo ir na academia, porque eu tenho um compromisso marcado à noite com a minha família, mas na terça-feira eu acho que dá. Na terça-feira às 7 horas dá para mim ir. Coloco lá. Acho que na quarta-feira também não vai dar, porque eu tenho um outro compromisso lá no trabalho, que eu vou ter que ficar um pouco mais tarde, mas na quinta e na sexta, então, eu vou executar os outros 2 dias. Então você planeja a tua semana de acordo com a tua realidade, de acordo com as situações que você vai conseguir entregar, digamos assim, durante aquela semana. Tá fazendo sentido? Muito. Perfeito. E mesma coisa em relação às atividades, tá, Camila? Aqui a gente volta de novo naqueles modos. Talvez, inicialmente, você não vai ter a visão assim tão ampla do negócio em relação às atividades de trabalho, principalmente para você executar. Tipo assim, eu não tenho clareza suficiente para mim saber o que eu tenho que executar às 8 horas e 30 minutos da manhã da quarta-feira. Eu não sei o que eu vou fazer lá, né? Talvez não faça sentido eu bloquear esse tempo com uma atividade que eu não sei se até lá vai estar pronta para mim executar. Talvez eu coloco lá que eu preciso executar um relatório na quarta-feira. Tá, mas só que esse relatório eu demando de uma resposta de um colega meu com dados para mim conseguir. E ele não me mandou na quarta-feira e aí atrasou. E aí você não sabe o que fazer naquele momento. Pô, liberou um espaço na minha agenda aqui, liberou 1 hora. Normalmente o que a gente faz? Nada, né? Ou faz alguma outra coisa, aproveita aquele tempo como se fosse um intervalo, mas na verdade não é. Então por isso que é importante você não colocar na agenda coisas que você não sabe se você vai conseguir executar naquele momento ou não, tá? Somente coisas que você sabe que você vai conseguir executar, que você tem tudo na mão e você naquele momento vai executar. Então, ao invés talvez de bloquear um horário na manhã lá da quarta-feira em relação a uma atividade específica, você pode bloquear o teu horário produtivo, né? Um horário, você vai bloquear lá das 8 às 10 horas, deep working, sei lá, trabalho profundo, que é um trabalho que te exige concentração máxima, né? E aí, naquele momento, você vai olhar para a tua lista de próximas ações e você vai identificar, bom, o que eu preciso fazer? Eu tenho aqui 3 tarefas, né, do meu trabalho, o que eu preciso executar? Aí você que vai definir o que é prioridade, né? Talvez eu tenha uma tarefa que eu preciso entregar até sexta, uma que eu preciso entregar até quinta e uma que é só para a semana que vem. Pô, eu vou fazer a primeira de quinta, então, né, o prazo está mais perto. Então eu vou e executo essa tarefa. Então pensa. A agenda serve para você bloquear tempos na tua agenda, tá? Então evita bloquear, pega essa diferença, evita bloquear compromissos, tarefas, atividades que você não sabe se você vai conseguir realizar, que você ainda depende de algo. Diferencia isso. Para tua agenda é somente compromissos e atividades que são importantes para ti, né? Que são compromissos com você mesmo ou compromissos com outras pessoas. Reunião, aniversário do fulano, academia com ciclano, treino, sei lá, com Beltrano, né? Esses compromissos que você combinou de fazer com outras pessoas também. Honre o tempo dessas pessoas. Bloqueie na agenda tempo para você conseguir executar. Tudo aquilo que você não sabe se vai conseguir executar em um dia ou horário específico, vai para a tua lista de próximas ações. A gente vai ter aplicativo nas próximas mentorias para trabalhar com isso, tá? A gente vai ter aplicativos que vão solucionar isso. Essa lista de tarefas aqui, que você consegue colocar lembrete, consegue colocar data, consegue gerenciar tudo. Então essa é a diferença, tá? Para resumir, a agenda é aquilo que é inadiável. Chegou naquele dia, naquele horário, você vai executar. E aqui do outro lado, as tarefas, então, são aquelas atividades que você tem até tal dia para executar, tá? Você tem até tal dia para você conseguir executar. Mas não é necessário que você pare e execute hoje às 5 horas da tarde, porque você não sabe o que vai acontecer até 5 horas da tarde. Talvez pode acontecer um imprevisto, alguma coisa, e aí se você chegar no final do dia, a tua agenda lá lotada de coisa, e você executou metade daquilo,
você vai ficar frustrado. Não consegui executar tudo que eu queria executar, né? E o último passo é agir, entra em ação. Faz o que você tem que fazer, faz o que está na agenda, faz o que está na lista de tarefas, simplesmente executa. Aí é o famoso, senta a bunda na cadeira e faz. Esse é o realizar. Só vou encerrar a live aqui então, a gente tem 30 segundos para encerrar a live. Agradeço imensamente todos vocês que participaram aqui da live ao vivo também. A live vai ficar gravada durante a semana, uma semana até terça-feira que vem, para você rever quantas vezes for necessário. Teve muito conteúdo legal aqui que a gente abordou dentro da mentoria com a Camila e a tendência é que a gente faça próximos conteúdos. Então comenta aí na live também qual o próximo conteúdo que você gostaria de ver aqui dentro. Grande abraço, ótimo dia!